Parte 9. A promessa de Deus está de pé. Uma nova geração começa a buscar ao Deus da aliança. O único raio de esperança naquele tempo de escuridão era a promessa de Deus de que um dia o Redentor nasceria da mulher e venceria a serpente. Deus ainda mantém a integridade da promessa acerca da descendência da mulher. Abel morreu, Caim foi rejeitado, a promessa da redenção passou ao terceiro filho de Adão e Eva. Adão coabita com Eva e ela dá à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, o apontado de Deus, pois este era o escolhido de Deus para substituir Abel. A partir de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e Enos, seu filho, é que passou a brotar o desenvolvimento espiritual desde Abel e começou a se invocar o nome do Senhor. Henry Morris diz que isso significa que a partir de então começa a prática do culto público e a prática da oração. Sete é o pai de todos os que são citados na genealogia que se segue, ou seja, não há mais nenhuma referência a Caim e seus filhos. Sete significa nova fundação, inauguração de uma nova vida. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, com Enos recomeçou-se a chamar Deus pelo seu nome de Redentor. Livingstone diz acertadamente que foi nessa família que o fogo da verdadeira adoração foi luminosamente mantido aceso. Aqui estava a base para a esperança de que a piedade era possível entre os homens. Concluo com as palavras de James Montegory Boyce, quando diz que vemos aqui em Gênesis 4 e 5 duas culturas, duas humanidades, a cultura ímpia e piedosa. A cultura piedosa destaca-se por três marcas: Deus e sua preeminência, o homem e sua fraqueza e a total dependência de Deus para a salvação. Como será a sua descendência? O que você está semeando? Capítulo 7. O livro das gerações, os ciclos da vida. Gênesis capítulo 5. O capítulo 5 de Gênesis começa com uma recapitulação da criação do homem e da mulher. Ambos foram criados no mesmo dia. Ambos foram criados à semelhança de Deus e ambos foram abençoados. Aqui dá-se início ao processo de identificação da semente que governará a terra e esmagará a cabeça da serpente. Depois de Adão ter vivido 130 anos, gerou Sete à sua semelhança conforme a sua imagem. Nas palavras de Braumer, Sete é a imagem do Pai e, como criatura, imagem e semelhança de Deus. Fica evidente, portanto, que a imagem de Deus que o homem carrega é transmitida dos pais aos filhos. Sete era tão imagem de Deus quanto Adão, que foi feito do pó pelas mãos do Criador. É indubitável que depois da queda, essa imagem de Deus foi desfigurada, mas não apagada ou destruída. É como se você chegasse à beira de um poço de águas turvas numa noite de luar. Você olha e vê a lua embaçada, mas o reflexo dela está ali. Nesse caso, o problema não está na lua, e sim na água suja do poço. Do mesmo modo, o pecado impede que vejamos a manifestação plena da imagem de Deus no homem. A história universal do mundo e da humanidade está sob um duplo veredito de Deus. O primeiro, proferido na conclusão da criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O segundo, antes de destruir a terra pelo dilúvio. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Temos aqui uma genealogia linear decupla. São 10 gerações que vão de Adão a Noé, sob a perspectiva dos descendentes de Sete. Assim como a genealogia de Adão e Lameque, passando por Caim, desemboca em 3 elos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Assim também, a genealogia de Adão a Noé, passando por Sete, termina com um trio, Sem, Cã, Jafé. Aqueles criaram a pecuária, a música e a siderúrgica. Esses recriaram as nações, dando sequência à história da redenção. Ao apresentar 10 gerações antes do dilúvio de Adão a Noé e 10 depois do dilúvio de Noé a Abraão, o autor sagrado estabelece o dilúvio como grande divisor entre Adão e Abraão.
Noé é o salvador no final da história antediluviana, ao passo que Abraão é o salvador no encerramento da história pós-diluviana. Com Noé, o Criador faz uma aliança para salvar sua criação. Com Abraão, o Senhor da história faz uma aliança para salvar as nações. O número 10 indica simples completude e um número redondo conveniente. Waltke destaca que, após o prólogo, esse capítulo contém 10 parágrafos identicamente elaborados, um para cada geração, na linhagem de Adão, via Sete até Noé. Cada parágrafo é padronizado convenientemente. Primeiro, nome. Segundo, idade. Terceiro, anos adicionais após o nascimento do filho. Quarto, reconhecimento de outros filhos. 5, extensão total da vida. Sexto, o refrão, e morreu. James Montgomery Boyce diz que essa genealogia ensina-nos que Deus, ao nominá-la, se importa com pessoas. Deus ainda revela que levanta uma geração piedosa para viver numa época de impiedade e retrata de igual forma a importância dos relacionamentos familiares que passam de geração em geração aos preceitos divinos. Adão ensinou a Sete, que ensinou a Enos, que ensinou a Cainã. Assim, de geração em geração, as verdades espirituais foram transmitidas. Sobretudo, destaca-se a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Algumas verdades devem ser destacadas nesse texto lapidar. O renovo da esperança. O plano de Deus é perfeito e não pode ser frustrado. A promessa feita no Éden estava de pé. A linhagem daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente não seria interrompida com a ímpia família de Caim. Com a entrada de Sete e Enos na história, o povo começou a reunir-se para adorar a Deus, proclamar seu nome e orar, o que culminou em um reavivamento do culto público. Enquanto os descendentes perversos de Caim se vangloriavam de sua força e valentia, os descendentes piedosos de Sete davam glórias ao nome do Senhor. O Arril Serve diz que o capítulo 5 de Gênesis destaca 4 personagens. Primeiro, Sete, um recomeço com Deus. Segundo, Enos, chamado por Deus. Terceiro, Enoque, andando com Deus. Quarto, Noé, descanso e consolo de Deus. Um contraste profundo. O autor bíblico faz um contraste profundo entre a árvore genealógica de Caim e a árvore genealógica de Sete. Os 7 componentes da família de Caim desembocam em Lameque, que vai deturpar o preceito divino do casamento, inaugurando a bigamia e também ampliar os crimes de Caim, cometendo assassinatos e ainda se vangloriando deles. Por outro lado, a linhagem de Sete, depois de 10 gerações, vai desembocar em Noé, o homem que andou com Deus e recomeçou a povoação da terra com sua família. Waltke lança luz sobre este contraste ao dizer: o Sete que ama a Deus e que substituiu Abel é justaposto ao Caim que ama a si próprio. Enquanto a genealogia de Caim apresenta a linhagem que porta maldição e que termina com o assassino que gera um assassino, a genealogia de Sete apresenta a progressão da semente da promessa. Embora ambas as genealogias partilhem de nomes iguais, como Enoque e Lameque, os personagens são radicalmente diferentes. A justiça e a esperança exibida por Enoque e Lameque da linhagem de Sete contrastam agudamente com a violência e desespero na linhagem de Caim. Enoque, o sétimo da linhagem de Sete, anda com Deus, em contraste com o sétimo da linhagem de Caim, Lameque, o bígamo e vingativo assassino que ousadamente canta seus feitos violentos. A linhagem de Caim leva ao juízo, a linhagem de Sete à salvação. Semelhanças inevitáveis. A sentença de morte pronunciada no Éden estava em vigor, e o homem feito do pó voltaria ao pó. Sou uma nota triste, como o estribilo na celebração da vida, e morreu, e morreu, e morreu. Ímpios e piedosos provaram o cálice da morte, e os camitas e setitas fecharam as cortinas da vida pela morte. A Escritura diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Uma longevidade extraordinária.
Os 10 cabeças de famílias mencionados na linhagem de Adão, por meio de Sete, morreram depois de uma inusitada longevidade. Com exceção de Enoque, que foi arrebatado quando tinha 365 anos, a vida mais curta é a de Lameque, com 777 anos. E a mais longa é a de Matusalém, com 969 anos. Vejamos: Adão, 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910 anos. Malalel, 895 anos. Jared, 962 anos. Enoque, 365 anos e então foi trasladado. Metusalém, 969 anos. Lameque, 777 anos. Lameque demonstra sua esperança por um novo tempo ao interpretar o nome de Noé, seu filho. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, 950 anos. O nome Noé significa respirar de alívio ou consolo. Noé é aquele que traz consolo. Nas palavras de Braumer, Noé trará o início de um novo relacionamento com Deus, uma vez que faz uma aliança com Deus. A fé de Noé, o justo, o transforma em salvo. Como salvo, ele representa a esperança do mundo. A bênção da aliança entre Deus e Noé estende-se até o fim dos tempos, e o consolo transmitido por Noé e a garantia da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus. Como o primeiro consolador da história, Noé é um tipo de Cristo. A sequência genealógica de Adão a Noé termina com o relato do nascimento de seus 3 filhos, que serão os antepassados da humanidade pós-diluviana. Uma exceção gloriosa. Gênesis 5, do 21 ao 24, fala-nos sobre Enoque, o homem a quem Deus arrebatou para os céus. Esse homem é piedoso e mencionado na Bíblia apenas 5 vezes. Gênesis 5, 21 a 24, 1 Crônicas 1 e 13, Lucas 3, 37, Hebreus 11, 5 e Judas 14, 15. Derek Kidney diz que esse espantoso parágrafo de Gênesis 5, do 21 ao 24, brilha como uma estrela solitária acima do registro terrestre deste capítulo e retrata a intimidade de Enoque com Deus. Destacamos aqui alguns pontos sobre ele. Em primeiro lugar, Enoque é o 7º descendente de Adão na linhagem de Sete. O segundo descendente de Caim também chamou-se Enoque. O Enoque da linhagem de Caim era um homem ímpio que produziu uma descendência ímpia. Contudo, o Enoque da linhagem de Sete era um homem piedoso que andou com Deus e produziu uma linhagem piedosa. Em segundo lugar, Enoque é pregador da justiça. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A pregação do profeta Enoque tinha 2 partes: a proclamação da vinda do Senhor para julgamento em sua segunda vinda e a denúncia da impiedade tão visível na degenerada cultura daqueles dias. Vale destacar que Enoque viveu nos tempos maus que precederam o dilúvio. Em terceiro lugar, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus durante os anos que antecederam o dilúvio, quando a libertinagem e a violência prevaleciam e apenas um remanescente cria em Deus. Certamente, a vida e testemunho de Enoque nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Braumer chama a atenção para o fato de que Enoque e Noé são os únicos homens da Bíblia a respeito dos quais se diz que andaram com Deus. Sobre Abraão, disse que andava na presença de Deus. E quando o povo de Israel levava uma vida que agradava a Deus, o texto diz que ele andava no caminho do Senhor. Somente Enoque e Noé tinham uma ligação direta, ininterrupta com Deus, ou seja, tinham um contato diário e íntimo com Deus, o que marcou sua vida e a tornou agradável ao Senhor. A reação de Deus veio. Noé foi protegido e salvo da catástrofe do dilúvio, e Enoque não precisou morrer, pois Deus o tomou para si. Deus o arrebatou.
Andar com Deus significa 4 coisas. Primeiro, Enoque andou pela fé. Andar pela fé é andar não pelo que vemos. Assim como o autor de Hebreus, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Segundo, Enoque andou em santidade. Está escrito: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Terceiro, havia concordância entre Enoque e Deus. A Escritura pergunta: será que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quarto, Enoque andou com Deus por um longo tempo. Ele passou a andar com Deus quando Metusalém, seu filho, foi gerado, e nesse tempo ele tinha 65 anos. Ele viveu mais 300 anos. Portanto, andou com Deus durante 3 séculos de forma consistente. Em quarto lugar, Enoque agradou a Deus, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque viveu de tal forma que Deus tinha prazer em sua vida. Ele viveu não para agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus. Em quinto lugar, Enoque foi trasladado e tomado por Deus. Enoque andava tanto com Deus que um dia Deus resolveu dizer a ele: não volte mais para sua casa, vem para casa comigo. As únicas biografias humanas que não se encerram com a morte foram a de Enoque e a do profeta Elias. Ambos são uma espécie de prenúncio daqueles que não passarão pela morte, por estarem vivos quando Jesus voltar em sua majestade e glória. Uma família para recomeçar. Se os 3 filhos de Lameque da linhagem de Caim, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, foram pessoas que construíram apenas para este mundo, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, reconstruíram as nações. A lista de Gênesis 5, versículo 32, não apresenta os filhos de Noé em ordem de nascimento, pois Cã era o filho mais jovem e Jafé o mais velho. A ordem de nascimento seria Jafé, Sem e Cã. Concordo com Matthew Henry quando diz que Sem é colocado primeiro porque nele o conserto foi transmitido, como entendemos em 9:26, em que Deus é chamado de o Senhor Deus de Sem. Os ciclos da vida. A série de acontecimento na sequência das gerações é demonstrada pelos eventos de nascimento, casamento, geração de filhos, tempo total de vida, menção e outras gerações e mortes. Vamos chamar esses eventos de ciclos da vida. Podemos resumi-las em 4 ciclos: vida, casamento, filhos e morte. A última exceção desses 10 descendentes de Adão é Enoque, o homem que foi trasladado aos 365 anos. Vejamos esses 4 ciclos. Em primeiro lugar, a vida. Esses 10 homens nasceram, cresceram e viveram por muitos anos. Enfrentaram um mundo hostil, mas suportaram as pressões de um mundo onde a maldade humana se multiplicava e era continuamente mal ao desígnio do seu coração. A linhagem santa não viveu numa estufa espiritual, blindada de uma cultura decadente. Todas essas famílias enfrentaram a hostilidade do mundo, que virava as costas para Deus e multiplicava suas formas de pecar contra o Senhor. Em segundo lugar, o casamento. Esses personagens se casaram e constituíram família, atendendo assim à ordenança divina de crescer e multiplicar. O casamento foi instituído por Deus e deve ser digno de honra entre todos. Em terceiro lugar, os filhos. O texto citado destaca a idade com que cada ancestral gerou o primeiro filho. E depois descreve que teve filhos e filhas, porém não menciona o nome desses filhos nem quantos foram. Em quarto lugar, a morte. Como sinal de igualdade na equação da vida, fecha a cortina dessas fascinantes histórias e coloca um ponto final na jornada terrena desses protagonistas. A sentença de Deus pronunciada no jardim entra em vigor. Todos devem morrer. O pecado é a causa da morte, por isso ela não é natural. A vida começa, desenvolve-se, amadurece e então se dissipa. Matthew Henry diz que a expressão "e morreu" é importante para mostrar que a morte ocorreu para todos os homens e que é particularmente bom para nós estudarmos e aproveitarmos as lições que nos são ministradas pela morte dos outros para a nossa própria edificação. Este era um homem bastante forte e saudável, porém morreu. Aquele era um homem rico e importante, porém morreu.
Este era um político esperto, porém morreu. Aquele era um homem muito bom, talvez alguém de muito valor, porém morreu. A morte entrou pelo primeiro Adão, mas o segundo Adão venceu a morte. Arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu como primícias dos que dormem. Agora a morte não tem mais a última palavra, pois foi tragada pela vitória. Capítulo 8. A maldade humana e o juízo divino. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 22. O texto apresentado fala da multiplicação da raça humana na Terra e, na mesma medida, da multiplicação da sua maldade, tendo como resultado uma união desastrosa, um juízo inevitável. O dilúvio foi uma resposta do juízo divino à maldade humana. 3 verdades centrais podem ser vistas neste capítulo: uma união perigosa, uma exceção honrosa e uma salvação milagrosa. Uma união perigosa. Destacaremos 5 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a multiplicação da raça humana. Os homens haviam obedecido à ordem de Deus e se multiplicado. A raça humana havia se multiplicado na terra. Tanto os descendentes de Caim como os de Sete geraram filhos e filhas, e a população do mundo cresceu exponencialmente. Meyer Perman diz que havia agora 2 classes de homens no mundo: os ímpios caimitas e os piedosos setitas. A linhagem escolhida de Sete perdeu a sua separação e uniu-se pelo matrimônio com os caimititas. Em segundo lugar, os casamentos mistos. 2 são as abordagens hermenêuticas desse texto. A primeira delas defende que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos que se relacionam com as filhas dos homens, dando origem aos gigantes. Braumer diz que essa teoria do casamento dos anjos com as filhas dos homens manteve-se durante séculos e foi retomada no século XIX, tendo seguidores até hoje. Estudiosos conceituados como Henry Morris e James Montgomery Boyce subscrevem essa linha de interpretação. Contudo, os que defendem essa interpretação argumentam que o termo filhos de Deus é usado em referência aos anjos em vários textos bíblicos. Também utiliza o argumento de que a Septuaginta traduz filhos de Deus por anjos e também que essa seria a melhor maneira de entender a presença dos gigantes na Terra. Destacamos, porém, que o termo filhos de Deus nunca é usado para se referir a anjos caídos. Além do mais, em nenhuma fase das Escrituras há a descrição de anjos caídos coabitando com mulheres, até porque Jesus foi enfático ao afirmar que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Os anjos não são assexuados, ou seja, não são uma raça que tem a capacidade de procriação. A quantidade de anjos criados é a mesma que existe até hoje, do mesmo modo que a quantidade de anjos caídos é a mesma até hoje. Logo, essa interpretação de anjos caídos tendo relação sexual com as filhas dos homens e trazendo ao mundo uma raça de gigantes não tem amparo nas Escrituras. Como diz George Livingstone, esta visão é contrária ao teor geral da Bíblia. Bruce Walker ainda destaca que o juízo do dilúvio é contra a humanidade, não contra a esfera celestial. A segunda interpretação defende que o texto está falando aqui dos casamentos mistos, ou seja, a união marital entre os descendentes piedosos da família de Sete com as mulheres da família ímpia de Caim. Braumer diz que na igreja primitiva essa interpretação dos casamentos mistos era defendida por Crisóstomos e Agostinos, e na Reforma por Martinho Lutero e João Calvino. Nesta mesma estreita de pensamento, Bruce Walker diz que a interpretação cristã tradicional, desde o século III, endossada por Lutero e Calvino, entendeu que os filhos de Deus e as filhas dos homens são uma referência aos filhos de Sete e às filhas de Caim, e que o pecado em decorrência da mescla das 2 sementes contaminou a linhagem. Corrobora com essa interpretação Livingstone quando destaca que o termo filhos de Deus ocorrem em referência a seres humanos, não a anjos caídos, como podemos ver em João 1,12, Romanos 8,14, Filipenses 2,15, 1 João 3,1 e Apocalipse 21,7. Resta, portanto, afirmar que o que está em foco aqui é que os homens da descendência piedosa de Sete começaram a se casar com as mulheres ímpias da descendência de Caim, e que esse casamento misto corrompeu toda aquela geração, mas sim que casamento misto é reprovado por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus diz que os dias que precederam a sua segunda vinda terá semelhança com esses dias de Noé.
Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Em terceiro lugar, o juízo divino, Deus retira a influência do seu espírito no homem, porém lhe dá um tempo para se arrepender. Esses 120 anos não seriam aqui o limite da vida humana, doravante, pois no período pós-dilúvio, muitos descendentes de Sem viveram mais de 400 anos. Tratava-se, na verdade, do tempo de graça para a humanidade, ou seja, Deus concede um adiantamento de 120 anos na execução da pena imposta à humanidade. Walter, nesta linha de pensamento, escreve: os 120 anos são o espaço de tempo entre essa proclamação e o dilúvio, e não os anos de vida de um indivíduo. A delonga de 120 anos permite que as pessoas tenham tempo de arrepender-se. Nesse período, antes do dilúvio, Noé construiu a arca e, ao mesmo tempo, foi o pregador da justiça, mas ninguém lhe deu ouvidos. Em quarto lugar, uma descendência de gigantes no tamanho, mas pigmeus na estatura espiritual. A palavra gigantes no hebraico nefilim significa literalmente os caídos ou aqueles que caem sobre os outros. O texto não faz uma relação causal entre o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens e a existência dos gigantes. Apenas afirma que naquele tempo havia gigantes na terra. Portanto, o que o texto afirma é que gigantes viviam na terra na mesma época em que os filhos de Deus coabitavam com as filhas dos homens. Os gigantes eram homens famosos que realizaram grandes conquistas em guerras e batalhas e habitaram a terra de Canaã antes do povo de Israel conquistá-la, sendo derrotados por Josué. Diante desses gigantes, por incredulidade, o povo nômade de Israel se sentia como um bando de gafanhotos. Concordo com Braume quando diz que os gigantes mencionados no Antigo Testamento não têm em comum com os gigantes e semideuses das religiões pagãs. Em quarto lugar, o desgosto de Deus. Derek Kidney diz que a maldade do homem é apresentada extensiva e intensivamente. A última com força devastadora nas palavras continuamente e todo. Dificilmente se pode conceber mais enfática declaração da impiedade do coração humano. Nesta mesma linha de pensamento, James Montgomery Boyce diz que o pecado é uma questão interna e ao mesmo tempo penetrante, uma vez que não é só uma questão de atos externos como adultério, roubo, assassinato e outros crimes, mas também pensamentos que emanam do coração. Em outras palavras, o pecado vem do coração e controla tudo o que pensamos e fazemos. Sendo assim, entendemos que o desgosto de Deus com essa geração pré-diluviana pode ser visto sobre 3 aspectos. Primeiro, o que Deus viu. Deus não é indiferente nem insensível ao que se passa na terra. Ele vê e avalia, vê e diagnostica o mal, e não tem prazer no pecado nem pode deixá-lo sem castigo. Segundo, o que Deus sentiu. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, por isso seu coração pesou. Essa expressão, Deus se arrependeu, aparece várias vezes nas Escrituras. Ainda lemos nas Escrituras que Deus não mente nem se arrepende como homem. Como entender então Gênesis 6,6, quando o termo arrependimento é usado em referência a Deus? Certamente se trata de uma antropopatia, ou seja, atribuir a Deus um sentimento humano. Concordo com Livingstone quando escreve: o arrependimento divino não brota da tristeza por más ações. A mudança na relação do homem com Deus resulta em mudanças nos procedimentos de Deus com o homem. Quando o homem se afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão julgadora. Quando o homem se afasta do pecado para Deus, este estabelece uma nova relação de comunhão. Esse é o arrependimento divino. Em nosso texto, Deus muda de comunhão para julgamento. Terceiro, o que Deus falou. O julgamento pelo pecado é inevitável. Então, Deus pronuncia seu veredito àquela geração corrompida. E tendo em vista que o homem era o líder da criação, todos os animais terrestres e voláteis foram julgados com ele e pereceram.